A gente ainda tem que lembrar que esses neurônios ou essas células receptoras fazem a transdução através da abertura de canais iônicos. Nós estamos falando aqui de uma linguagem de potencial de membrana, de novo, que é a linguagem que o sistema nervoso conversa, né? Então, o que acontece? O estímulo que vai ser transduzido, de alguma forma, causa a abertura de canais de membrana. Se a abertura de canais de membrana for suficiente para que a despolarização causada pelo estímulo atinja o limiar, você tem potenciais de ação se formando. Se não atinge o limiar, você não fica nem sabendo que alguma coisa aconteceu ali, né? Você não sente aquela informação, você só vai sentir se você acionar o sistema nervoso, para isso você tem que atingir o limiar. Então, o estímulo tem que ser intenso o suficiente para acionar aquele neurônio. E o sistema sensorial, então, digamos que você acionou o neurônio sensitivo, você acionou uma via rotulada, que é a via que leva aquela informação pelo sistema nervoso, e essa informação é carregada até o córtex. Então, a gente tem um modo de organização geral aí para as informações sensitivas que são levadas ao sistema nervoso. Então, elas vão por uma via que chega ao tálamo e do tálamo são repassadas aos córtices sensitivos ou sensoriais primários, tá? Que estão espalhados por diversos lobos. Há uma exceção a essa regra. As informações olfatórias são levadas diretamente para o córtex olfatório primário. Não passam pelo tálamo, apesar de que depois são enviadas para o tálamo e retornam para o córtex. O córtex vem antes do tálamo na via primária, tá certo? Para todas as outras, a informação passa pelo tálamo para ser reencaminhada ao córtex sensitivo primário. E aqui a gente tem um papel importante que a gente vai discutir na terceira parte dessa aula, do tálamo de controlar, de regular o que é levado ao córtex. Então, o que você vai receber e, na verdade, acaba interferindo no que você vai prestar atenção também, tá bom? Os córtex sensitivos primários são o somato sensorial primário, que fica no giro pós-central, que é o primeiro giro, que é o giro mais anterior do lobo parietal. As sensações visuais são levadas para o córtex visual primário, que fica aqui no lobo occipital. A gente tem o córtex auditivo ou auditório primário, que fica aqui no giro mais superior e um pouco posterior aqui no lobo temporal. Nós temos as informações gustatórias que ficam na ínsula, né? E na verdade, na ínsula, numa região de transição entre aqui a base do córtex frontal para a ínsula. Então tem uma continuidade, na verdade, entre o córtex olfatório e o gustatório. Aqui atrás, a gente não fala muito, mas tem o córtex primário que recebe informação de equilíbrio, tá? Vocês já talvez se lembrem de que esse lobo parietal aqui, o córtex parietal associativo, ele cuida de você perceber o ambiente, se perceber no ambiente e se perceber espacialmente. Então, as informações espaciais, né, de processamento espacial, são encaminhadas para cá, além de serem encaminhadas para o cerebelo. E a gente está aqui falando de que existem vias acionadas, então a gente chama isso de linha rotulada. Para cada informação que vai ser mantida segregada no sistema nervoso, você tem todo um caminho até chegar no córtex que é mantido específico para ela. Se você junta essas informações, você perde essa diferenciação. Então, se ela é separada, se ela é para ser mantida, para ser percebida de forma isolada, ela precisa de uma via específica para ela até chegar no córtex, tá? A gente chama isso de linha rotulada. Então, as linhas rotuladas, eu achei bonita essa instalação artística aqui para representar isso, né? Elas são vias paralelas, às vezes carregam informações iguais, mas que vêm de regiões do corpo diferentes, por exemplo, tá? Ou às vezes carregam informação da mesma região do corpo, mas de qualidade diferente. Então, elas são carregadas de forma separada até chegarem no córtex e serem processadas. É como se a gente tivesse mapas, a gente conhece por onde no sistema nervoso essas informações passam. Então, é como se a gente tivesse grandes mapas de vias no nosso sistema nervoso. E conhecer esses mapas para o profissional da saúde é interessante porque a gente pode fazer muitas inferências a partir de sintomas que são vistos em pessoas, por exemplo, que sofrem alguma lesão.
Lá no córtex somatosensorial primário, a gente tem o tal do homúnculo, que é muito falado, né? Que é, na verdade, uma representação artística de quanto o córtex é dedicado ao processamento da informação de cada região do olho. No caso aqui, esse seria o homúnculo sensitivo, um homenzinho desenhado de forma proporcional à área do córtex dedicada à informação somatosensorial de cada uma dessas regiões. Então, vejam bem, as mãos são regiões que lá no córtex somatosensitivo primário tem ampla representação. Por que tem ampla representação? Tem muita informação sensitiva de diversas qualidades partindo das mãos. Os neurônios têm que ter campos receptivos muito pequenininhos, porque você precisa de detalhes dessa informação. Então, você precisa de muitos neurônios para carregarem de forma separada as informações que vêm das mãos. Chegando no córtex, tem que ter muito córtex para receber essa informação. Por isso, o córtex é maior, por isso a mão do homúnculo é uma mão gigantesca, certo? Regiões do corpo que não têm tanta representatividade, necessariamente são regiões onde você tem campos receptivos maiores, portanto, menos detalhamento de informação. Então, se você tem uma informação detalhada, você tem que ter neurônio para processar aquilo. Isso é uma representação de um corte pelo córtex somatosensitivo primário, mostrando, então, que existe uma distribuição, tá? Que é relativamente se mantém ao longo dos indivíduos, diferentes indivíduos da mesma espécie, no nosso caso, por exemplo, diferentes indivíduos da nossa espécie vão ter mais ou menos essa distribuição de onde as áreas do corpo estão representadas naquele córtex somatosensorial primário, né? Então, por exemplo, se você tiver alguma coisa acontecendo no córtex que te prejudicou sensibilidade na face, você pode inferir que a gente está falando de um córtex mais lateral e inferior, lá do córtex sensitivo primário, enquanto que se você tiver alguma coisa sendo afetada nos membros inferiores, você está mais superior e medial aqui no córtex sensitivo primário, tá bom? Ou, se você olhar uma imagem de ressonância magnética e ver que existe uma lesão nessa região aqui, você pode inferir que a pessoa pode ter algum sintoma refletido nessa região do corpo. Então, conhecer essa distribuição é de interesse de todos nós. Então, conhecer esse mapa e a localização das estações de tratamento é de interesse do profissional da área da saúde. Falando especificamente do sistema somatosensorial, nós temos esterocepção, interocepção e propriocepção. O que é isso? Esterocepção é a percepção do mundo externo, né? É a recepção de informação que vem do ambiente externo. Interocepção é a percepção de informações que vem do nosso ambiente interno. E propriocepção é a percepção de informações que vem do nosso corpo em relação ao posicionamento e as tensões geradas na parte musculoesquelética, tá bom? Então, como você se localiza, como você se posiciona, que força você está fazendo, qual a posição dos seus dedos para você pegar um objeto X, isso aí é tudo propriocepção. Agora, perceber a rugosidade, as características táteis do objeto é esterocepção, tá bom? E interocepção vai falar mais de temperatura corporal, pressão arterial, essas coisas mais relacionadas com a manutenção da homeostase. Então, outro desenho aqui mostrando que em relação ao sistema somatosensorial nós temos diversos tipos de estímulo. Cada tipo de estímulo vai ter um tipo de transdutor de neurônio sensorial dedicado a perceber aquele tipo de estímulo. E, é claro, existe uma variação em relação se eles são receptores tônicos ou fásicos, e também existe variação do tamanho dos campos receptivos associados a cada um desses tipos de receptores. Em relação à dor especificamente, nós temos que existem dois tipos diferentes de dor. Uma dor aguda, que é localizada, que você sente pontada, é uma dor rápida, uma detecção rápida. E a dor difusa em queimação, que é aquela dor onde ela é mais lenta, digamos assim, ela é menos aguda, mais abaulada no tempo, né? Então, esses dois tipos diferentes de dor são processados por neurônios diferentes, são transdutores diferentes que estão atuando aí, tá bom? E também acabam indo por vias um pouco diferentes, apesar de sobrepostas lá no sistema nervoso central.
E os receptores de temperatura, que fazem parte da mesma população de neurônios, apesar de ter especializações um pouco diferentes, vão detectar aumento ou redução da temperatura. Então, a gente tem receptor de calor e receptor de frio. Uma vez que essa informação é transduzida, ela é levada, então, ao sistema nervoso central, através dos nervos, né? E esses neurônios sensitivos, que são aqueles pseudolipolares, têm o corpo celular morando lá no gânglio da raiz dorsal. E essa informação, então, agora é levada lá para o nosso sistema nervoso central. O axônio desses neurônios, dependendo do calibre dele e de quanto ele é melinizado, vai ser um axônio mais rápido ou mais lento. Então, os axônios de diâmetro menor e menos melinizados carregam informação em torno de 2 metros por segundo, tá aqui, né? Ou até 2 metros por segundo, enquanto os mais rápidos, mais melinizados, mais calibrosos, vão carregar a informação com até 120 metros por segundo. Os mais calibrosos aqui, geralmente, são aqueles que estão relacionados com a informação de propriocepção. Por exemplo, você ajustar o equilíbrio do corpo, você tem que ajustar o nível de tensão muscular. Isso tem que ser uma coisa muito rápida. Então, essa informação de proprioceptiva, ela vem por esses neurônios mais rápidos, esses axônios de condução mais rápida. Agora, essa imagem deu um pouquinho de confusão para as pessoas quando eu usei ela a primeira vez, então deixa eu deixar claro. Os dermátomos dos quais eu vou falar estão representados aqui nesse lado da imagem, tá bom? No lado esquerdo de você que está olhando essa imagem. Desse lado direito está representado mais os miótomos, que é a distribuição de inervação de músculos, tá bom? Então, os dermátomos estão representados aqui. Isso aqui poderia estar duplicado do outro lado, para vocês terem uma ideia do dermátomo do corpo inteiro. Mas os dermátomos são o quê? Trechos de pele, né? Áreas de pele, das quais a informação sai para entrar por uma raiz dorsal, dependendo do nível da medula espinhal. Então, por exemplo, toda a informação que sai dessa região da pele vai entrar no sistema nervoso central via raiz dorsal lá no nível T12. Toda? Não. Existe um pouquinho de sobreposição entre os dermátomos. Então, na verdade, desse trecho de pele, um pouquinho de informação entra lá por T11 e um pouquinho de informação entra lá por L1, tá bom? Então, não é uma divisão absoluta. É uma divisão um pouco relativa, um pouco mesclada aqui. Mas você tem regiões específicas que correspondem a dermátomos específicos, tá bom? E é claro, tudo que sai do lado direito do corpo entra pela raiz dorsal direita, tudo que sai do lado esquerdo do corpo entra pela raiz dorsal esquerda.